Olá, hoje no Conexão Correio nós recebemos Clarissa Loureiro, que é pesquisadora do CTI Renato Acher, do Departamento da Divisão de Robótica. Vamos tratar aqui de alguns assuntos ligados à alta tecnologia, à fronteira do conhecimento e, sobretudo, à inteligência artificial. Nos acompanhe. Clarissa, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começaria perguntando, você tem um sotaque aí, você é de onde? Eu sou da Paraíba. Paraíba. Sou paraibana. Oh, beleza. De João Pessoa ou não? Eu morava em João Pessoa, nasci em Campina Grande. Minha família é de lá, meu pai e minha mãe. Os dois eram professores universitários, né, da área de engenharia elétrica. E isso também guiou um pouco, porque eu sempre ouvia, né, eles conversando sobre isso. E aí eu fiz engenharia elétrica na Federal de Campina Grande. E parte do diploma foi na França, no INSA Lyon. E aí vim para Campinas para fazer, depois de ter voltado da França, né? Trabalhei na área automobilística lá também, na parte de modelos de otimização dos carros, ainda no começo dos carros híbridos. Aí vim fazer mestrado na Unicamp e o doutorado também, doutorado de sanduíche, na área também de nanotecnologia, mas aplicado E aí na na França área de também, saúde. doutorado ou não? Não, o doutorado foi em Washington, D.C., Ok. nos Estados Unidos. Uhum. E aí voltei para o Brasil para concluir os estudos. Aí fui parte, né, do modelo de maturidade de cidades inteligentes, fui parte da turma, né, que desenvolveu o primeiro modelo do Brasil de cidades inteligentes e sustentáveis do Brasil. E aí, depois passei no concurso do CTI, Renato Acher, que eu sou pesquisadora tecnologista plena, na divisão de robótica. Dos 6 que entraram, só eu de mulher. É isso que eu ia te perguntar. De um tempo para cá, é mais comum a presença da mulher nessas áreas tecnológicas e exatas, mas a sua escolha se deu por quê? Qual foi a influência? Eu era boa em matemática e física. Tá. No colégio, os professores diziam assim, eu nem vou olhar a sua nota, sua prova, não vou nem corrigir porque eu sei que é 10. Eles falavam isso, sabe? E os outros ficavam putos. E eu ajudava também, né? As outras colégios, a gente tinha um grupo de física que a gente dividia um pouco, ajudava um pouco. Mas por quê também, né? Eu tinha pais cientistas que também sempre incentivaram a leitura de livros físicos que a gente não vê mais tanto hoje, porque a gente foi perdendo a capacidade de concentração. Né? Mas os meus pais sempre incentivaram o raciocínio lógico, o pensamento crítico, que a gente precisa voltar a fazer isso. Então, já que eu era muito boa nisso, meus professores de matemática e de física sempre me elogiaram muito, aí eu fui escolhendo uma das áreas de exatas. E os seus pais também eram da área de exatas ou de outra área? Eram os dois. E eu vou te dizer, viu? A minha mãe, quando ela entrou, tinha mais mulheres do que tinha na minha época. E hoje em dia, no curso de engenharia elétrica, se você for na Unicamp, tem menos do que quando eu entrei. Nossa. De computação também. Então, tem alguns cursos que vai melhorando, realmente, né? Algumas empresas, a Google, a Apple... Eles sabem que eles precisam de mulheres, porque a maioria da população mundial é o quê? É de mulheres, né? Então, quem mais acessa a tecnologia? Mulheres. Então, se você quer vender os seus produtos para mulheres, você precisa ter desenvolvedoras mulheres. Porque quem mais entende de mulher é mulher, né? E aí, você se encontrou plenamente, então, quando escolheu a engenharia elétrica? Olha, não é um caminho fácil. Sabe, no curso inteiro e até hoje a gente tem que provar muito mais a nossa capacidade diariamente, sabe, de que a gente realmente tem conteúdo, de que a gente é inteligente, sabe, constantemente. É uma luta diária e constante com os meus colegas de trabalho até hoje também. De que eu sou capaz, de que eu sou inteligente, de que eu estou ali, faço um trabalho sério, sabe? Então, as mulheres normalmente são bem mais esforçadas nessa área de tecnologia no geral, sabe? E aos poucos, né, a cultura vai melhorando um pouco essa relação, né, da mulher no trabalho. Faz pouco tempo, relativamente, né, que a mulher
pôde trabalhar, pôde escolher a sua Na linha do profissão. tempo é pouco tempo isso, né? Então, é muita mudança ao mesmo tempo, né? A mulher pôde trabalhar, a mulher pôde se divorciar, pôde votar, né? Então, essas escolhas que antes eram negadas, hoje a gente está podendo ter. E aí a sociedade precisa acostumar que a gente pode escolher essas áreas, né? Perfeito. Que é positivo para todo mundo, né? Com Não certeza. tenha dúvida, não tenha dúvida. Para que o nosso leitor e telespectador entenda um pouco melhor, o que é o CTI Renato Archer? E depois a gente entra na divisão do seu trabalho, mas, no geral, o que é a instituição? Certo. O CTI, ela é uma ICT, ela é uma instituição do governo federal, que ela foi criada assim como o CTI, 27 outras também foram criadas no Brasil, né? Para que a gente desenvolva pesquisas e tecnologias, no caso do CTI, para a população. Então, nosso chefe, digamos assim, é a população. A gente desenvolve, é como se fosse uma empresa, né? Que ela desenvolve tecnologia para aplicar para a sociedade, né? O CTI, ele já teve muitos anos que ele fazia a parte de microfabricação e dava aulas de capacitações tecnológicas na área de microfabricação de chips, por exemplo, né? Só que a China, né, como a gente já conhece, dominou muito o mercado, tanto de energia solar, né, microchips, miniaturização e tudo mais. E aí ficou inviável para o mercado a gente continuar fabricando esses chips, né? Porque para as empresas é muito mais barato trazer da China do que a gente produzir aqui. E também foi um paradoxo lá atrás, né? Um paradoxo lá atrás e paradigma também de saber se a gente deveria, como um país, como instituição, né, Brasil, investir mais nessa parte de miniaturização e investir em toda essa parte de tecnologias, né? E até hoje, né? Porque a gente não investiu tanto assim nessa parte de microfabricação de Semicondutores. semicondutores, a gente perdeu, infelizmente, o bonde. E nós estamos liderando uma época, né? Isso, exatamente. A gente estava liderando, estava na frente da Índia, imagina isso, né? Estava, assim, mais ou menos igual com a China e tudo mais. Só que aí teve um crescimento enorme em investimento deles e a gente foi ficando para trás em relação a isso. Foi importando mais do que exportando. O Brasil ainda é muito bom em exportação de engenheiros de software. Então, quando você não precisa de hardware, né? Nós somos muito requisitados, o Brasil como um todo, no desenvolvimento de programas, de algoritmos, sabe? Os nossos alunos, tanto da Federal do Nordeste, de Campina Grande, tenho vários amigos, né? Morando fora, então, trabalhando no Brasil, mas à distância, na Microsoft, na Google, no Facebook, até na Lego, né? Na Dinamarca. Mas no hardware mesmo, no equipamento, a gente foi perdendo. E isso gerou também consequências, né, na soberania dos dados, nos data centers, onde é que a gente guarda os nossos dados, né? 80% das universidades brasileiras têm os seus dados guardados e o seu e-mail no Google. Então, eles têm todos os nossos dados, eles têm acesso à nossa pesquisa de ponta, né? As pesquisas de ponta e as patentes do Brasil, eles estão mais concentradas nas universidades, né? A minha universidade, a UFCG, né, a que eu fiz uma parte da graduação, ela tirou em primeiro lugar do Brasil recentemente, porque produz muito, sabe, de propriedade intelectual. É uma coisa que a gente precisa sempre correr atrás também. Perfeito. Agora, dentro do CTI tem a divisão de robótica, é onde você atua. O que é essa divisão e que linhas de pesquisas tem lá? A divisão de robótica, ela tem um histórico muito bonito, muito grande. Ela já produziu carros autônomos e elétricos. Ela já produziu até um tipo de submarino pequeno que ele fazia pesquisas e fez alguns projetos com as prefeituras daqui da Redondeza para saber o que é que tinha lá de alguns tipos de materiais, procurar em lagos e em rios algumas coisas que ele detectava pela visão computacional, né? E ele conseguia descer numa profundidade de o que tinha lá, acho que até mais ou menos uns 3 quilômetros, se eu não me engano. Tinha também um que era 10 metros, sabe? E aí ele ia fazendo
vasculhando dentro do lago para ver alguma coisa que aquela prefeitura estava precisando saber, Ok. sabe? Então, hoje em dia, depois que a gente chegou, do ano passado para cá, o CTI quase dobrou os seus servidores, porque houve um concurso público federal, né? E a partir do MCTI, né, do Ministério, que a gente é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, entraram mais de 60 novos servidores. Então, quase que dobrou a capacidade de servidores do CTI. Então, a gente tem um pessoal novo, né, com muita vontade de trabalhar, de fazer coisas novas e de tentar ver se as coisas que foram produzidas conseguem continuar sendo produtivas, que é uma das minhas linhas de trabalho. Então, Ok. o carro autônomo que já tinha lá, robótico, que aí foi ficando obsoleto, né? Tanto a parte de energia, como os sensores, a localização dele. Então, eu estou tentando entrar em contato com 3 empresas e também com a Unicamp, né? Com o pessoal que eu já trabalhei, para ver se a gente coloca energia renovável no carro, para ver se ele volta a funcionar com a atualização dos sensores de equipamento. Então, tem algumas possibilidades. Por exemplo, ele pode ser usado para agricultura familiar, ele pode ser usado para desastres, como a gente viu agora na Venezuela, que nem todo mundo pode chegar em algum lugar que é possível ou não. Então, se ele tiver acoplado ao carro robótico autônomo, né? Ele pode ter um drone, ele pode ter a parte de reconhecimento, não só facial, mas de objetos, pode ter sensores para detectar algum tipo de barulho, sabe? Que seja ou de pessoa ou de ranger, sabe? Tem também um braço mecânico que eu penso também em usar. Já estou fazendo ele refuncionar de novo, né? Depois de 10 anos, mais de 10 anos, para a gente ver se a gente consegue fazer blocos para construção de casas mesmo, sabe? Você pode usar braços robóticos para construção de 3D, sabe? Hoje em dia ficou mais popular, né? A impressão 3D. O CTI também faz esse tipo de coisa, de impressão 3D para vários tipos de coisas. Então, lá a gente tem a miniaturização do Cristo Redentor, o menor Cristo Redentor do mundo. É do CTI, porque tem uma impressora lá que ela consegue, em vários detalhes, imprimir cada pontinho, sabe? Então fica uma coisa tão pequenininha que se você não colocar uma luzinha diferenciada, você não consegue enxergar. Então, lá, eu gostei muito de ter passado. Na época, eu me lembro que a minha mãe falou assim, mãe, Clarissa, você está empenhada nisso daí, mas você pode, né, fazer outros concursos públicos no Brasil, você pode ir para fora. Eu falei, mãe, lá a gente consegue desenvolver tecnologia e eu consigo misturar um pouco dessa parte de tecnologia e saúde para a população, diretamente, sabe? E na universidade é um ambiente muito legal também, mas você tem que dedicar um tempo às aulas, né? E lá não, eu consigo passar a maior parte do tempo pesquisando e desenvolvendo produtos para a sociedade. Então, hoje em dia, também é um pouco difícil explicar para a sociedade por que a ciência é tão importante, né? Tem esse desafio de a gente conseguir desenvolver produtos que a sociedade use, né, para que ela veja a importância da ciência e que nos ajude também a pressionar, né, os governos para poder ter esse investimento em ciência e tecnologia. Com essa nova leva de servidores, né, a gente está com um corpo maior, aí agora a gente está se movimentando mais para tentar desenvolver. Mas como você também participou da divulgação científica, você sabe o tanto que é difícil tirar o cientista do laboratório. Então, também é uma luta minha constante de divulgação científica, de você tirar o cientista do laboratório e dizer a ele assim, olha, o seu chefe é a população brasileira, é o brasileiro. Então, o que você está desenvolvendo aí, você não é só um pesquisador. Você está fazendo um trabalho para o seu povo, para a população. Então, precisa pensar o que é que eles estão precisando, sabe? O que é que eles estão precisando de solução do dia a dia. Então, a gente tem que desenvolver o que a população precisa dentro do mercado brasileiro. Por isso que naquela época a gente perdeu o bonde também, né? A gente fica sempre... E pesquisador tem um pouco disso, né? A gente é cobrado um pouco para pesquisas e publicações internacionais.
Então, você acaba se comparando um pouco com o mercado internacional. Mas precisa olhar mais para dentro, para soluções, né, de grande porte, que você aplique em muitos lugares, né? Os bancos, essa nova coisa de banco online também cresceu muito, né? Por quê? Porque enxergou um mercado que não estava sendo contemplado, né? Porque precisava realmente de uma burocracia muito grande, de ter mais capital para poder você abrir uma conta. Então, eles enxergaram isso e aí isso cresceu muito, né? Tem outros nichos também no Brasil que precisam ser vistos, né? Que dá dinheiro para essas empresas, para dentro do Brasil. O Brasil também tem a sua população que acessa muito a internet. É um Brasil continental, né? Também tem dados do SUS que alimenta, né, as plataformas por aí afora que estão dando lucro também para outras empresas. Não é à toa que eles estão vindo, né, também com data centers. A gente tem um potencial de energia renovável muito grande, de água também. Como eu sou da área de engenharia elétrica, não tenho como não falar do problema que está tendo no Nordeste, de uma produção muito alta de energia renovável através de energia eólica e solar. Aí o que está acontecendo no Brasil? Que isso é importante, né, a gente falar também para as pessoas. De 11 horas da manhã até 3 horas da tarde é a hora do nosso sol no Brasil, que brilha mais, né? E no Nordeste ainda mais, né? E o vento também, ele funciona bem nessa área. Então, nesse horário, existe um pico de energia muito grande, sabe? E aí, esse pico, ele tem produção, né? De produção de energia renovável. Veja só. Aí, por causa desse pico ser muito grande, a gente não tem ainda no Brasil uma transmissão de energia tão grande assim que venha para o Sudeste. Ok. Que é onde estão concentradas as nossas indústrias, né? Tudo que precisa de mais energia. A transmissão de energia elétrica, ela é muito cara e tem muitas perdas. Então, o que acontece? Tem um pico enorme lá de produção de energia renovável, eles estão cortando. Estão cortando bastante, assim, quando chega nessa hora, para que o Sistema Nacional Brasileiro de Energia Elétrica não colapse, que é um sistema único, né? O sistema de energia elétrica no Brasil. Aí a gente está deixando de usar energia renovável, né, limpa, que tem seus problemas também, para usar energia fóssil. Então, quem investiu nessa área de energia solar, de energia eólica, está, assim, se dando um pouco mal nessa área, nesse momento. Então, é uma hora também que é crucial para que a gente entenda de como descentralizar um pouco essa indústria. Tem algumas soluções. E, por incrível que pareça, a China, os Estados Unidos, eles sabem muito mais dessas nossas necessidades e dessa nossa abundância de energia e água, que eles já estão levando os data centers para onde? Para lá, para o Ceará, porque eles sabem que a energia é mais barata, e principalmente nesse momento. Então, tem várias soluções que dá para fazer. Você pode deixar a energia mais barata naquele momento, as pessoas que têm carro elétrico para serem carregados naquele momento, entendeu? As indústrias que elas são flexíveis no consumo de energia elétrica, que seja naquele momento desse corte de energia, né? E é engraçado, né? A gente vai falando de inteligência artificial, dessa parte toda tecnológica, e eles colocam muito expressões em inglês. E eu gosto muito de deixar em português. Eu também. A gente tem uma língua tão bonita, né? Vocês sabem mais do que ninguém. Eu prefiro queimar a mufa do que fazer um brainstorm. Pois é. Na Itália, eles abominam palavras assim. Tá vendo? Imagina na França, que já foi a primeira língua mundial. Pois é. Aí eles colocam, uns falam encouragement, outros falam de curtailment. Olha o nome que eles vieram falar. Então, quando você está falando, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia, você fala curtailment. Eles estão doidos querendo resolver isso.
Aí colocaram esse nome para dizer o quê? Que é uma redução, que é um corte na energia renovável nesse momento, para que não haja um colapso. E aí a gente não está usando essa energia renovável lá, está sendo cortada, porque não tem essa flexibilidade. E aí, Eu tenho um amigo que na Bahia tem uma fazenda da eólica olha aí, que está parada há um ano porque não tem a linha de transmissão. E o investimento? para você construir uma linha de produção, por mais dinheiro que você tenha, mesmo se você for trilhardário, precisa de pelo menos 5 a 10 anos. Eu ganhei na ANEL uma vez uma linha de transmissão, que eu sou do setor também. Olha aí, as coisas aparecendo. E daí em Minas Gerais. Antes de eu começar a fazer o impacto ambiental, eu vendi a Foi minha mesmo? concessão para os espanhóis por uma fábula, sem fazer nada. Só Eles já ganhei a compraram, concessão. né? É por isso que eu digo, os estrangeiros às vezes eles sabem mais do nosso país do que nós mesmos. Incrível. Os nossos dados estão abertos aí para todo mundo ver, Pra né? ver, né? Dá para saber tudo. Queria voltar à questão do CTI, Clarissa. Você falou de trabalhar, desenvolver soluções que possam impactar de forma positiva a sociedade. Sim. Como é que essa questão de transferência de tecnologia, licenciamento de produtos no âmbito do CTI? Por exemplo, a Unicamp tem a Inova Unicamp, que cuida disso, Tem. né? Auxilia muito, porque é aquilo que você falou. O professor ele tem que dar aula, ele tem que estar no laboratório e também não vai sobrar muito tempo para ele cuidar dessas questões burocráticas e Sim. tal. No caso do CTI, como é que funciona isso? Entrou também uma leva de servidores para essa área, sabe? A gente está ainda reestruturando, porque tem o NIT, que é o núcleo dessa parte de inovação tecnológica, e aí a gente tem um pesquisador muito importante lá, que ele entende muito da lei de inovação. A gente tem sempre que seguir a lei da inovação, né, tecnológica, principalmente o artigo 8º, que trata muito dessas questões e da produção intelectual. Então, a gente tem um núcleo que está tomando conta disso, sabe? Mas existe ainda essa parte de reestruturação depois que os novos servidores chegaram. E precisa também entender, assim, os pesquisadores, a importância desse trabalho de produção intelectual no Brasil e desse registro, né? A gente tem também no Brasil uma biblioteca nacional que também faz esse tipo de registro. Tem o INPI, né, que faz os registros também de software no Brasil. Então, a gente está criando uma área de inovação lá no CTI que se preocupa com isso. Mas ainda não chega a ser uma Inova, né? Mas a gente está aprendendo aos poucos a lidar com isso. E outra coisa que você falou que me parece importante, quer dizer, a gente tem reconhecidamente, nacionalmente, um ecossistema de CTI aqui muito vigoroso. Tem né? demais. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância disso, como é que é o diálogo. Você já citou a Unicamp, mas a gente tem outros centros, a gente tem o Sim. Eldorado, a gente Eldorado, tem CNPEM. o CPQD. Queria que você falasse um pouco desse eu diálogo sou entre as muito instituições. fã deles. Campinas é uma cidade muito privilegiada, porque ela foi agraciada, né, há vários anos atrás com o CTI, a Unicamp, né, nem preciso falar, o CPQD, que foi mais ou menos na mesma época que o CTI foi criado. O Eldorado foi um tempo atrás, mas o Eldorado e o CPQD, eles cresceram de uma forma que me impressiona e dá orgulho para a gente, né? Que é brasileiro, e eu já estou em Campinas desde 2008. Dá orgulho de ver. E também os Sirius, né? O CNPEM é gigantesco, porque a gente tem o maior acelerador de partículas do Brasil e da América Latina. E né? vem o Orion aí, né? E vem o Ório aí, que também vai ter algumas linhas para a área de saúde avançada, né? E com realmente com altos investimentos. Então, é uma cidade que você consegue falar com várias pessoas de vários lugares. Eu tenho amigos em todos esses centros. Todos eles gostam muito de trabalhar, sabe? É muito difícil tirá-los desses centros, porque a gente está sempre em contato e consegue produzir muita coisa, assim.
Mas eu ainda acho, viu, que a gente poderia se unir mais, sabe? Porque, infelizmente, ainda existe um pouco dessa mentalidade de um pouco de concorrência, né? De todos esses atores, o CTI é o menor. E aí a gente está nessa luta para ver se a gente consegue parcerias, né? A gente tem que ter parceria, tem que ter noção de que a gente é menor, e eu estou nessa luta lá dentro. Precisamos fazer parcerias, precisamos conversar. Eu gosto muito dessa parte de comunicação, porque a gente precisa passar a comunicação de uma forma leve, de uma forma mais clara para a população e para as outras pessoas também, para que a gente tenha relações melhores, né, entre pesquisadores. Mas é impressionante como é conhecido Campinas como se fosse o Vale do Silício, né, nos Estados Unidos. Você tem todos esses atores. Então, se todos esses trabalhassem juntos, eu acho que a gente poderia ainda ferver muito mais ainda o Brasil, sabe? E cada um teve uma história muito diferente, né? O CPQD veio da parte de telecomunicações no Brasil, que era muito forte também. O CNPq tem pesquisadores até do mundo todo, né? De pesquisa de ponta. Eu acho que é o centro do Brasil que realmente tem a tecnologia de ponta, né? Que é muito grande. Dá muito orgulho de saber que a gente tem um equipamento de tecnologia desse tipo. Mas, normalmente, os pesquisadores, e principalmente tecnologistas, o pessoal da tecnologia, não tem um lado muito bom que vocês têm, que é a comunicação. Então, a gente precisa muito de vocês lá dentro também. Eu falo muito que a gente precisa ter um centro de divulgação científica, de comunicação, que a gente saiba passar isso para a população, sabe? É um dever nosso também. E quem teve essa oportunidade, sabe? Esse privilégio de ter esse conhecimento que a gente tem, precisa também entender como passar adiante, para a gente conseguir ainda continuar na ciência, né? Porque estimular outros. Estimular, exatamente. É o cerne, né, da divulgação científica. E com essa coisa da IA, né, de endeusar as big techs, né, a gente precisa também falar em regulação, em ética, né? Em saber que o centro de tudo é o ser humano. A gente conseguiu viver até agora sem IA, sem um chat GPT, um Copilot, né? Um Claude da vida, que está se falando muito nisso hoje. Então, a gente conseguiu viver sem tudo isso. Então, a gente consegue viver daqui para frente também, e sem isso, ou com isso ajudando como ferramenta. Mas nunca como uma coisa principal, que tudo tem que parar e a melhor coisa da vida é a IA. O pessoal também está humanizando muito a máquina, né? A gente precisa lembrar que aquilo dali é probabilidade estatística. Então, isso é muito importante. Ressaltar isso. E é fundamental isso que você está falando, Clarice, porque a gente tem na área da comunicação um tema que chama percepção pública da ciência, né? Quer dizer, como é que a sociedade percebe? E acho que talvez o exemplo mais gritante no Brasil foi quando foi para o Supremo a questão do uso da terapia gênica. Lembra que se era contrário? A imprensa começou a publicar isso, a população entendeu a importância daquilo, né? E apoiou. E aí, claro, pela força da sociedade, acabou se aprovando isso, né? Quer dizer, toda vez que a gente consegue comunicar a importância daquela pesquisa e no que ela pode resultar para a sociedade, ela apoia e isso fica muito mais fácil, inclusive para se buscar financiamento, né? Sim, exatamente. É muito necessário. A gente precisa dizer o que é fato, o que é opinião, o que é verdade, né? Porque eu escuto às vezes, eu gosto de ouvir entrevistas também, o pessoal fala assim, é importante ter opiniões diferentes, mas quem trabalha com comunicação sabe, Vossa Excelência, os fatos, né? Uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Não dá para você, né, ter a opinião, eu tenho a opinião que amanhã o sol não vai nascer, não vai ter um dia de amanhã, eu tenho essa opinião. Mas peraí, né? Não é assim. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Pois é, qual é o fundamento científico disso, né? Aí o pessoal tá nisso, eu acho que celular nas escolas é bom, porque eu tenho essa minha opinião, né? Essa opinião é baseada em quê, né?
quanto por cento das pessoas que estavam em sala de aula, né? Quanto por cento dos alunos tem uma concentração maior ou menor? O que é que está sendo desenvolvido na neurociência em relação a isso, né? Então, vamos lembrar como é que os fatos se dão, né? Sem contar da geração de fakes, né? Que a inteligência artificial está permitindo. Está permitindo. E aí entra nessa parte do projeto de lei brasileiro, que já tramitou no Senado, foi aprovado com algumas poucas modificações. Você participou? Está na Câmara. Eu estou participando da comissão, mas da sociedade civil. Ok. Inclusive, convido, né, o Jornal Correio para participar dessa regulação, desse certeza. PL, Projeto de Lei 2338, que ele é baseado na regulamentação também da Europa, mas é baseado em risco. Quais são os riscos? Os riscos básicos da vida humana. Olha só, né? O pessoal fala, mas essa regulamentação, como é que ela é? É super leve, é o leve do leve. Por quê? Porque a Europa fez algumas coisas muito óbvias e leves também para essa regulamentação. Ela disse assim, olha, a IA ela tem que se responsabilizar pelas coisas erradas e crimes que são feitos, né? Que é óbvio, né? E ela não pode incentivar a pessoa a tirar a própria vida, porque isso já aconteceu, a gente sabe disso. Quem é que se responsabiliza? É a empresa? São os desenvolvedores? Não tem ainda essa regulamentação no Brasil, sabe? Se você faz esses deepfakes, né, deep nudes e assim por diante, se você faz crimes, comete crimes dentro da IA e a empresa continua fazendo isso para obter um pouco mais de lucro, né, ou muito mais de lucro. Mas por que a gente vai deixar uma empresa cometer crimes, né, porque é de IA, sendo que eu, você ou o jornal não pode cometer nenhum tipo de crime desse. Vocês não podem escrever mentiras. Existem leis que regem isso. Então, do mesmo jeito que a gente vive numa sociedade que precisa de leis, né? Quando a gente não tinha carro, a gente teve leis que melhoraram essas leis de trânsito, né? Do mesmo jeito da IA, com fundamentação na vida humana, né? De você não agredir outra pessoa. Então, isso é o cerne principal. É leve, eu posso passar, inclusive, para vocês, Isso vocês é darem uma hora interessante. na íntegra do projeto. E no que é que ele se baseia. Eu posso passar o resumo também, Ótimo. sabe? Que ele fala desses riscos da vida humana, né? O direito fundamental da vida humana do Brasil, né? Também incentiva a inovação tecnológica, olha só. Eles chamam de sandbox, lá vem, né, o anglicanismo, que é como se fosse uma caixa de areia que você vai, a tradução literária é isso, né, mas é como se fosse um ambiente que você regula, observa como é que aquelas coisas estão acontecendo ali dentro. Então, tem alguns sandbox que eles fizeram no Brasil de outras coisas, de cidades inteligentes, então eles fazem isso em bairros. Tem um bairro aqui em Campinas também que está entrando nessa linha de cidades inteligentes que vai ser construído, né? Uma área ali também perto da Unicamp. Palpites, né? E aí a gente vai vendo como é que isso vai funcionar em um ambiente reduzido. E aí, de acordo com essa observação, é que a gente pode levar para um amplo escopo maior, né? Ver como é que isso pode funcionar. Então, se está acontecendo, né, risco de vida para o ser humano e a gente quer a IA como ferramenta do humano, então a gente tem que fazer leis para isso, né? E correndo, né? Já passou no Senado, falta agora a Câmara, né? Esse projeto de lei está com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é conterrâneo meu, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que também é conterrâneo, lá da Paraíba, resolver voltar isso daí. E aí a gente fica sempre falando sobre isso, da importância dessa regulação, para que as pessoas entendam que aquilo dali é uma máquina, que aquilo dali são um monte de informações, mas que elas são probabilísticas e elas vão responder de acordo com o que ela acha que você vai gostar. E aí eles falam de prompt, né? Você dá um comando, você escreve um comando. Ao invés de você dizer assim, olha, você, para usar a IA, a inteligência artificial, você dá um comando.
Eles dizem, não, é engenharia de prompt. É o prompt que você vai colocar. Por que a gente escreve prompt? Por que não fala? É o comando, é a sua linguagem, é como você vai escrever para que ela entenda. Quando você vai, né? Surgiu o Google naquela época da internet, né? Ai, meu Deus, e agora como é que vai viver? Como é que vai ser a educação? Aqui e ali a gente foi tentando regular um pouco para ver se a gente conseguia, como sociedade, viver, né? A educação normalmente sofre um pouco mais nessa parte porque a informação ali é vasta. Só que hoje em dia, com a inteligência artificial, com várias formas diferentes de você usar isso, as empresas fizeram de um jeito, e isso o projeto de lei também exige, que seja com o mínimo de transparência. Então, ele é feito, o algoritmo, e tem amigos que trabalham com isso, e a saúde mental deles não é muito legal, para que a máquina responda a você o que você gostaria de saber, de ouvir, de ler, entendeu? Que coisa. E aí existem comandos que você pode dar para que você diga assim, olha, eu não quero que você minta para mim. O óbvio, né? Então você faz um comando. Você sempre vai responder a verdade e os fatos para mim. Mesmo que eu esteja, ou que você note que eu estou triste, ou alegre, ou eufórico, seja como for. Eu sempre vou querer a verdade nua e crua. Assim, dizendo assim, sabe? Então esse comando você pode escolher colocar na sua inteligência artificial na hora que você vai usar, para que ela diminua essa alucinação e essas mentiras e essa influência que ela te responde. Parece meio óbvio e louco ao mesmo tempo, né? Meio absurdo. Mas a gente tem que aprender e ensinar a população esse letramento em inteligência artificial, em como usar sem achar que do outro lado existe um humano, porque ali é máquina, informação, dados... Humano. De forma que quem colocou e quem fez aquele algoritmo foi um humano. E foi Uma feito. coletânea de coisas humanas. E essa interação eles fizeram para ser lucrativa para as empresas. Não é à toa que quem é mais rico no mundo hoje, as empresas mais ricas do mundo, são as Big Techs. Nesse sentido, Clarissa, duas questões. Primeiro, quem são os atores que têm contribuído para essas reflexões sobre o projeto? E segunda é, de onde vem a resistência a essa regulamentação? Porque a resistência é o lucro das empresas grandes. Se elas são trilhardárias, né? Elas têm trilhões de dólares. Se ela tem essa capacidade de induzir... E ela induz todo mundo. Ela induz tanto na política, porque hoje em dia, o que é que a gente vê na política, né? Os deepfakes e as coisas todas. O que é interessante para elas? Que exija uma interação maior. E aí, eles viram que a interação maior é quando tinha coisas que despertavam nas pessoas um pouco de raiva. Aí, o que é que ela vai fazer para gerar mais lucro para ela? Ela vai gerar conteúdo, seja falso ou não, mas que as pessoas interajam mais, que comentem mais nas respostas, que compartilhem mais, independente se for mentira ou não. E aí é justamente esse tipo de responsabilidade que a gente precisa ter lá dentro, né? Porque vocês têm essa responsabilidade no jornal. É injusto com vocês também que nas redes sociais seja feito qualquer tipo de informação. Isso aí é terrível. Aí, por que elas não querem? Porque elas lucram fazendo crimes. E aí, não tenha dúvida que elas estão lá no gabinete dos deputados, em cada um, fazendo pressão, e daí a gente vê o tanto de dinheiro que vem sendo derramado nesse pessoal. E aí, com isso, ela também faz todo tipo de insinuação e de convencimento para as pessoas, porque o que a mídia fazia antigamente, né? Os jornais, a televisão, eles também tinham esse poder de comunicação e convencimento. E agora as redes sociais e as Big Techs têm esse poder. Então, eles influenciam a população do jeito que eles querem. Entendeu? Por isso que, como governo, como academia,
como educação, a gente tem que todo mundo se unir para dizer, não, nós aqui estamos no papel de proteger a população. E a gente precisa proteger para haver verdade, sabe? Para que a verdade seja feita, para que as pessoas aprendam a checar os fatos. Ah, Clarice, olha aqui essa imagem. Eu tô vendo que fulano de tal fez isso. E aí, A voz dele. a voz dele é muito mais difícil de checar os fatos. Então você tem que voltar a dizer às pessoas como checar os fatos. Mas como se elas não estão nem sabendo ler? Quando é que a gente tem crianças, né, lendo os livros, a história está sendo modificada também pela IA, né? E as pessoas não estão indo atrás para checar os fatos. Então precisa. A gente precisa voltar e ensinar a população a checar os fatos e dizer a ela, olha, o que está chegando para você é uma informação que talvez não seja verdade. E é sua responsabilidade. Né, também não repassar uma mentira que está sendo repassada por muitas pessoas. Então, é uma coisa tão gigante que eu me sinto nessa responsabilidade, sabe? Por isso que aceitei também o convite do professor Lelinin, da Unicamp. A gente escreveu um livro juntos, eu estou também fazendo palestras explicando o que é o AI Act, que é o ato de regulamentação da inteligência artificial na Europa, que caiu super bem, que está, sabe, eles estão se dando super bem, está sendo respeitado em parte, porque é um infinito de coisas, e que a gente também precisa regularizar aqui no Brasil o mais rápido possível. Era para ser até antes das eleições, né? Porque esse projeto é de 2023. A influência, nossa influência é enorme. Enorme. Ele já foi aprovado no Senado, já faz mais de um ano que está na Câmara. E não vai para frente, sabe? E aí o lobby é muito grande, então a gente precisa, de pouquinho em pouquinho, ir falando para as pessoas, olha, é importante, e é vital, né? É uma coisa, é uma responsabilidade com a vida das pessoas, né? E com a forma que está sendo usada. A gente que é da tecnologia já tem um pouco de dificuldade, às vezes, de saber se uma coisa é verdade ou não. Imagina a tiazinha, sabe, que nunca estudou sobre tecnologia, que não sabe como é que os dados são colocados dentro do computador, que não sabe como é que aquilo ali é processado, né? Ninguém tem a obrigação de saber de tudo que existe e como chegou até aqui. Mas a gente tem que voltar a saber como ir checando os fatos. E o código de ética, então, é mais difícil ainda, porque a ética não é de cima para baixo, né? É de baixo para tem que vir dos fatos, né? Tem que vir dos fatos. E aí, como é que a gente ensina as pessoas a saber o que é fato e o que é opinião, né? Você pode ter opinião, mas quando você tem fato, o fato, ele é excelência. Ética não é que nem lei. É complicado. Mas a comissão, quem que constitui? Temos especialistas da área, temos gente de outras áreas, é interdisciplinar? Como é que é essa comissão? Quem que for? Olha, até a Marisa Monte está no meio. Ah, é. Por quê? Porque para os artistas, eles pegaram a voz da Marisa Monte e fizeram uma campanha para um político em uma dessas cidades. Ela ficou sabendo. Aí eles, sabe essas músicas de político? Os jingles. Pegaram a voz dela, reproduziram e fizeram um jingle para um candidato. Aí as pessoas pensam o quê? Caramba, se a Marisa Monte está cantando e fazendo jingle para esse cara, então ele é confiável. Entendeu? Só que não era ela, não era a voz dela. E tem amigos meus que também fazem parte dessa comissão, que pegaram a voz dele, que eles são dubladores, e aí fizeram isso. Então, na comissão tem artistas, o pessoal também, autor de livros, sabe? O pessoal de teatro, de cinema, os artistas cantores que também usam a voz e a parte artística de músicas e pinturas, os pintores, como é que eles dizem que aquela obra foi uma réplica da dele, sabe? Até isso é mais difícil de provar. Porque quem é que fez a fraude? Foi a pessoa, foi o desenvolvedor, foi a IA? Quem é que responsabiliza? Isso também está no projeto de lei, no 2338. Isso é muito importante. Agora, Clarissa,
Hoje a gente tem uma realidade em relação à inteligência artificial que a gente não imaginaria há 10 anos. É possível que essas potencialidades ainda estejam num limiar ainda mediano, que a gente possa ter ainda novidades em relação a isso. Como é que a gente também se prepara para fazer esse acompanhamento e as atualizações necessárias? Olha, o salto que deu agora dessa parte de IA foi realmente assustador até para a gente da área de tecnologia. Então, de inteligência artificial que você consegue ter acesso sem precisar pagar, né? Você tem um dos mais conhecidos, que é o ChatGPT, que a maioria das pessoas usa. Aí você tem o Gemini, que é da Google, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você vai colocando um comando e ele vai te dando algumas respostas. Aí você tem o Copilot, que é da Microsoft. Tem o DeepSeek, que é da China, que mesmo se você for perguntar, às vezes, ao concorrente, ao ChatGPT, ele não fala tanto do DeepSeek, pode notar. Mesmo se você perguntar algumas coisas, ele vai se estender muito. E aí a Anthropic, que é uma empresa também que teve alguns problemas recentes nos Estados Unidos, também fundou agora o Claude, né? Está sendo muito conversado. Anthropic é da onde? É dos Estados Unidos. A Anthropic foi aquela empresa que deu uma polêmica no mês passado, que os Estados Unidos disse que estava proibido qualquer pessoa de fora dos Estados Unidos de acessar os mais novos modelos de IA, de inteligência artificial da Anthropic. A Anthropic falou, por quê? Não, por quê? Por questão de segurança, não sei o quê, sabe? E a OpenAI. Aí eles fundaram o Claude, porque eles disseram que tem um pouco mais de segurança. Aí, veja, a gente começa a usar isso aí tudo. Aí o governo dos Estados Unidos, seja quem for, não vamos falar em nomes, né? Diz assim, não, essa empresa é americana, eu não quero mais que ela compartilhe os serviços ou os dados que ela tem com mais ninguém. Então, fecha tudo e os dados que eles têm são deles e a gente aqui no Brasil não pode mais usar. Então, se a Google fizer isso, a gente perde 80% dos nossos e-mails dos nossos professores nas universidades federais. Olha só. Por isso que se fala em soberania nacional. E aí, olha só, se a Claude, o que ela diz que ela tem de diferencial é uma segurança, porque ela pede, para quando tem decisões muito importantes, ela pede para haver uma escolha humana. Então, ela pede para o humano escolher aquilo dali. Mas ela trouxe uma coisa mais nova em relação a esses outros modelos. Ela permite ver arquivos muito maiores do que as outras. Elas têm uma capacidade de destrinchar, digamos assim, de processar arquivos muito maiores do que as outras, sabe? Através do que a gente... todos esses termos são em inglês, né, ruim? De tokens, que eles não são palavras, mas são combinados de coisas. Então, ela tem essa capacidade maior. Mas olha a sacada que ela fez. Ela fez uma coisa que ela chama de call work, né? Ela gerencia as suas coisas. Então, ela diz assim, você não está com tempo para gerenciar os seus e-mails. Então, me dá acesso ao seu e-mail, que eu vou gerenciar o seu e-mail. Então, eu posso esvaziar a sua lixeira do seu e-mail, eu posso mostrar para você quais são os e-mails mais importantes, eu posso organizar o seu computador e as suas pastas, eu posso organizar o seu... na sua vida total. Eu posso organizar o seu imposto de renda, posso organizar suas notas fiscais, entendeu? E o pessoal está usando isso. Aí você deu acesso a todos os seus e-mails, você deu acesso a todo o seu arquivo dentro do seu computador. E ela pode, porque você deu acesso, mandar e-mail por você. Nossa. Hoje no Brasil, agora, nesse momento, ela pode fazer isso. E as pessoas já estão fazendo isso. E o pessoal já está dando curso disso, certo?
E aí, eu não sei até que ponto as pessoas não veem o perigo disso. Nossa Senhora, total. Porque se, digamos, ela envia um e-mail no seu nome para outra pessoa falando calúnias, como é que você prova que não foi você? Não foi Quem é que você. é processado? Porque a gente hoje em dia não tem uma regulamentação de IA. Então, no final das contas, vai ser você. Os seus dados estão todos lá. Se ela resolver apagar todos os seus dados, acabou tudo que você escreveu ali, entendeu? E eu não estou falando só de coisas físicas do seu computador, estou falando de todos os e-mails. Você morre eletronicamente. Ela paga a sua rede social, ela paga tudo, porque a decisão é dela, né? E você deu acesso a ela. Então, depois disso, que as pessoas estão deixando isso acontecer, você está vendendo de graça, né? Você está doando todos os seus dados e as suas informações até hoje. E aí, ela tem acesso não só a 210 milhões de brasileiros, ela tem acesso à população mundial. E aí, por isso que às vezes a gente acha que a China também é muito drástica em algumas coisas, mas isso não chega à China, porque a China tem a regulamentação dela, não entra aqui de jeito nenhum, só entra o que eu permitir. Não tem WhatsApp, não tem nada. Só que aí o mundo ficou vulnerável a isso daí, o mundo ocidental. E aí, depois que entrou isso, que as pessoas estão usando, aumenta muito mais, que aí já foi comprovado, aí é um fato, a probabilidade de ela acertar quando você pergunta uma coisa a ela é bem maior. Mas por quê? Porque ela entrou na vida de todo mundo. Sabe tudo. Ela sabe dos seus horários, sabe da hora que você acorda, dorme. Você faz uma busca de compra. Compra. O algoritmo depois fica te mandando o tempo inteiro. E aí é um duplo risco, Ela né? pode comprar por você. Há um duplo risco, quer dizer, pode ser o mau uso por parte da própria Big Tech aí, ou ela pode ser invadida e alguém pode fazer esse mau uso também. Então, eu até queria fazer uma pergunta para você, que é mais por curiosidade mesmo. Recentemente a Amazon teve um apagão total lá. E ela sofreu um dano terrível. E isso aí se dá por quê, esse dano, esse apagão? O que é o... Tem algumas questões. Tem a parte de segurança, de cibersegurança mesmo, de hackeamento. A Anthropic também sofreu um pouco em relação a isso, porque chega um ponto que eles não têm energia para seguir em frente. Porque como é que processa todos esses dados? Precisa de energia para isso. E deve ter picos também de uso, né? Tem. Califórnia tem um monte de... Exatamente. Então, num dos picos de uso, que eles não têm um data center suficiente para isso, ou não tem uma refrigeração suficiente para isso, ou tem um ataque maior, que aí ela não consegue segurar, pode dar esses apagões. E aí, quem é que garante que isso não pode acontecer em outras empresas também, entendeu? Então, ninguém está seguro. E quanto mais você coloca seus dados lá, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes. O que é que você está deixando escapar de você para ir para outras empresas? Hoje em dia, a gente já sabe que os celulares eles já estão ouvindo o que a gente está falando, né? Eles têm microfone. E eles estão usando isso, né? E cada vez que atualiza um sistema, você está autorizando várias coisas lá que às vezes eles nem falam o que é. Por isso que tem essa parte mínima de transparência que a regulamentação também exige, né? Cada vez que você atualiza um sistema, o ChatGPT já vai no quinto modelo. E a nossa regulamentação está no 0 modelo, porque não foi aprovada ainda. Entendeu? Agora, Clarice, você falou, ninguém está seguro em relação a essas questões, e isso nos preocupa muito como adultos, como cidadãos, mas tem uma preocupação adicional que é com relação às crianças. Crianças, exatamente. Essa nova geração, como é que você vê essa questão? Olha, em primeiro lugar, também tenho amigas, engraçado, né? Mais amigas mulheres se preocupam com essa parte de segurança das crianças. Porque meu irmão também, eu tenho um sobrinho de 7 anos, Gabriel, e ele pediu para eu não colocar mais fotos minhas com Gabriel nas redes sociais.
E eu entendo ele, porque você pode pegar a imagem de uma criança e colocar ela como se fosse em outra posição, fazendo outras coisas, que você não tem... Acabou. É. E aí, toda essa imagem, essa parte de pedofilia, precisa haver uma regulação para que as crianças não sejam expostas, é o primeiro alvo, né, deles. Agora, no uso disso, cientificamente já está comprovado que de 0 a 2 anos é tela zero. Por que é tela zero? Porque aquele estímulo faz com que a criança queira só aquilo dali, é mais fácil de viciar e ela não desenvolve as outras habilidades para outras coisas. Como eu sempre estimulei as meninas nas áreas tecnológicas, para elas estarem nas áreas tecnológicas, elas precisam ser estimuladas ao raciocínio lógico, né? Enquanto eu estava dando muitas palestras em relação a deixar as meninas terem contato com a parte de brinquedos de raciocínio lógico, hoje em dia serve para todo mundo. Porque pega varetas, quebra-cabeça, carrinho, coisas de montar, sabe? Isso ajuda no raciocínio lógico, né? Escrever. Eu sou um pouco mais analógica. Toda vez que eu estou lendo uma leitura que eu quero ficar mais concentrada, eu vou colocando pelo menos os pontos principais ali. Esse ato de desenhar as letras, mesmo para crianças que têm um pouco de necessidade especial, é muito importante porque ela conecta o cérebro à parte motora. E isso desenvolve. Isso ajuda na concentração, no desenvolvimento. E quanto mais tempo em tela elas ficam, mais outras atividades que elas faziam motora ou junto com outras crianças de socialização vai diminuindo. Então, quem tem mais tempo de tela, né, na infância, tem menos desenvolvimento em várias outras áreas, né? As redes sociais, elas fizeram um pouco disso, né? Você vai rolando... Criatividade vai diminuindo também, né? Agora, em relação à segurança, é uma das coisas que mais preocupa. E hoje em dia se diz, antigamente você tinha medo de deixar a sua criança ir brincar na rua, porque podia ser que um carro pegasse, ou outra pessoa, ou um cara oferecesse droga, alguma coisa assim, né? Hoje em dia, você não pode deixar ela trancada com o celular. Porque qualquer pessoa pode falar com ela, entrar em umas conversas e convencer a ela a fazer coisas que não seria para ela fazer. Então, tem que ter um acompanhamento de adulto. E existem programas também de celular que ela só consegue entrar com o consentimento do adulto, sabe? Isso é uma das coisas. Você vai entrar nesse joguinho, mas esse joguinho tem umas propagandas que eles levam você para outro site, né? Então, precisa de um consentimento do adulto, né? Tem programas que dizem assim, aquela tela fica com a criança até X minutos. Depois disso, apagou. Então, tem outras formas, né? Se você quiser, eu posso também passar para vocês várias soluções com crianças que dá para elas terem tanto menos tempo de tela. É aconselhável sempre ter um adulto checando, sabe? Os estudos apontam que os pais que têm mais acesso, que os celulares das crianças não têm senha, que eles podem ter acesso e checar as coisas, acontece menos crimes digitais, né? E cybercrimes, né, digamos assim. Então, desde 0 ano até os 21, que é quando o cérebro está começando terminando de desenvolver, né, tem sempre que checar isso daí, cada dia mais. Então, o perigo hoje em dia não é só fora de casa, é dentro de casa também. E aí, para cada idade, existe uma recomendação científica mundial, não é só no Brasil. Esse estudo é de cientistas mundiais que tem com, sei lá, X mil crianças que usaram a tela tantas horas por dia, aconteceu isso, tem essa tendência desse jeito. X crianças que não tiveram acesso até 5 anos de idade tiveram esse tipo de desenvolvimento, entendeu? E a escola, o desenvolvimento de uma criança, de forma geral, ela tem o social, ela tem o psicológico, ela tem o raciocínio, o pensamento crítico, que hoje em dia está cada dia mais difícil de estimular. Mas a gente tem essa responsabilidade. Tem muitos desafios a serem enfrentados. A gente tem que ir
de pouquinho em pouquinho, de boca a boca, e dizendo, olha, vamos deixar nossas crianças brincar, sabe? Vamos estimular, vamos dar brinquedo de raciocínio, de que elas tenham que pensar para resolver solução, que elas tenham que se frustrar, entender como é que reage a essa frustração, sabe? Que ela tá triste, mas aquilo dali vai passar, sabe? E aí a gente vê essa quantidade de crianças revoltadas, frustradas, sem saber lidar com essa frustração, sem saber concentrar com livros de histórias encantadas, que a gente viajava, né, no mundo das histórias. Isso fazia a gente ter um pensamento crítico através dos livros, né? Mamãe dizia isso, você tem que aprender mais com os erros das pessoas para você não precisar errar e aprender no erro, né? E os livros, às vezes, eles trazem um pouco disso, né? Da vivência de outras Com pessoas. certeza. Clarissa, o objetivo não é esgotar o assunto, porque a gente ficaria aqui conversando horas sobre isso, eu tenho um interesse muito especial por isso, mas eu perguntaria para você se você tem um hobby para relaxar. Aqui a gente não tem o pôr do sol no Cabo Branco, que eu me Casa da encantei minha mãe pelo é no pôr do Cabo sol, Branco. ou o bolero de Ravel lá na Praia do Jacaré, né? Nossa, você sabe mesmo, viu? Gostei muito da Paraíba, de João Pessoa, mas aqui, o que você faz para relaxar, para passar uns bons momentos relaxando a cabeça? Olha, eu fiz bons amigos aqui e a divulgação científica me trouxe pessoas muito legais. Então, ontem, por exemplo, era domingo, a gente estava comemorando o aniversário de um amigo muito querido, o Rafael. E engraçado, a gente estava numa casa de um tio da Isabela, que ele coletou muita coisa. Cada objeto que tem lá tem uma história gigante, né? Mas amigos, eu gosto muito do taquaral, de caminhar, de ver as pessoas, de ver animal de estimação, famílias. E também tem os meus trabalhos manuais, que para mim é como se fosse uma terapia. Eu também me preocupo muito com essa parte de lixo, de reciclagem, de reutilização das coisas, entendeu? Então, por exemplo, no CTI, eu coleto essas tampinhas aí. E aí eu levo essas tampinhas para algumas ONGs que vai ser convertido em crianças com câncer, para tratamento para elas, as crianças que não tiveram condições, né? Então eu tento reutilizar tudo. Então, quando chega caixa, não sei o quê, eu vou sempre transformar as caixas. E aí dou de presente umas caixinhas, sabe, de decoração. E aí eu fico, às vezes, juntando. Aí junto coisa de amaciante, corto, faço um vaso de flor. Aí cultivo lá em casa manjericão, alecrim, sabe, orquídeas. E vou colocando nesses vasos de reutilização. Então, as minhas caixas organizadoras, eu que fiz todas. Porque eu peguei de caixas que chegou do supermercado. E aí embalei em outros papéis, deixei elas bonitinhas para poder organizar as coisas. Então eu tenho muito isso. Quem me conhece há mais tempo, sabe, na família ou nos amigos mais chegados, sabem que eu sou a rainha do lixo, porque eu me preocupo muito com toda essa parte de reutilização. Você tem uma preocupação humana muito interessante. Vem muito da minha voltada família. Ao ser humano. Isso aí é graças à minha família, aos meus pais, aos meus avós, eles também tinham a preocupação. Queria franquear para você, se dirigir diretamente à Câmara, uma mensagem final para os nossos espectadores aí, talvez nessa linha da leitura crítica, do posicionamento crítico, dos cuidados a serem tomados em relação a essas questões que nós discutimos. Clarissa, por favor, fique à vontade. Olha que resposta. Bom, o que eu gostaria de passar de mensagem é que a gente use a tecnologia como ferramenta, né? Deixando sempre o humano e as relações humanas em primeiro lugar, tendo sempre cuidado e passando isso para as nossas crianças que elas tenham os direitos fundamentais, né? De brincar e que a gente ensine muito isso, o pensamento crítico, por que que o não, por que que o sim, né? Que elas possam brincar de forma mais livre, mas ao mesmo tempo seguras, né? E que a gente sempre tente perguntar e fazer essa pergunta, o porquê das coisas, por que que a gente está nesse mundo. E meu pai, em memória dele, né, ele dizia assim, minha filha, você tem que deixar esse mundo muito melhor do que ele está hoje, sabe? E é uma luta, né? Uma missão nossa.
Muito bem, tivemos essa entrevista muito esclarecedora com a pesquisadora Clarissa Loureiro, do CTI Renato Archer, que nos falou aqui sobre a questão principalmente do uso da inteligência artificial, suas vantagens, seus riscos e como está a discussão em torno da regulamentação do uso dessa tecnologia. Espero que você tenha gostado, nos acompanhe, curta, compartilhe e até a próxima.